pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o JaçanãCast e eu sou o Edgar Abençoado. O nosso convidado de hoje é uma farmacêutica, pedagoga, palestrante, empresária e uma mulher que tem uma longa história pela frente, história motivadora que com certeza vai despertar aqueles sonhos em você. Nós estamos aqui com Vilma Vasconcelos, lá de Nova Floresta, e hoje ela vai relatar para nós uma parte da sua história que tem um brilhantismo tremendo. Seja bem-vindo, dona Vilma, e para nós é um prazer tê-la conosco no nosso JaçanãCast. Boa noite, Edgar. Boa noite aos ouvintes. O prazer é nosso, porque pela primeira vez estou participando do podcast. Inclusive disse, o que é podcast? E Ravi vai me explicar, Então, para mim é um prazer e assim, ter despertado em você o desejo de falar comigo. Ótimo. O podcast, para quem não conhece, é uma rádio modernizada. É um espaço que trabalha a transmissão de programas. E esse é um programa que trabalha o empreendedorismo, a educação e foca um pouco na parte política, que com certeza a dona Vilma Vasconcelos deve trazer isso nas veias e em breve nós estaremos falando sobre esse grande momento. Eu gostaria de conhecer um pouco da sua história. Aquela historinha lá dos 6 anos, 7 anos de idade, como tudo começou, como foi a sua vida lá na sua infância junto com seus pais? Primeiro, eu tenho o maior prazer, Eu acho que é a primeira oportunidade que eu tenho de falar da minha história ao público, Porque na minha mesa eu falo constantemente. E assim, fiquei muito feliz de poder falar da minha história. Eu sou Wilma, eu sou filha de um casal, agricultor, minha mãe professora na época, e sou da zona rural. Nasci na zona rural do município de Nova Floresta, lá na divisa. Então, na verdade, eu sou florestense de verdade, porque sou lá da zona rural de Nova Floresta. Tive a sorte de nascer de um casal muito apaixonado, e eu tenho certeza que a filha, quando eles estavam namorando, eles disseram desse jeito: aqui nada vai dar errado, tudo vai dar certo. Por isso que eu tenho essa característica. Então, sou da zona rural, fui alfabetizada, graças a Deus, por minha mãe, estudei até a 2ª série naquela época, hoje ensino fundamental com minha mãe. Então, eu e meus irmãos todos foram alfabetizados, mas a gente sempre trabalhando na agricultura. Então, comecei a trabalhar aos 5 anos de idade. E se algum juiz estiver me ouvindo e algum promotor, graças a Deus que minha mãe me colocou para trabalhar com 5 anos de idade. Para hoje formar essa cidadã que é você hoje. Hoje ela é uma mulher que é uma geradora de renda, gera empregos, traz palestra nas comunidades carentes. Se você ainda não assistiu uma palestra com ela, conversa com o teu prefeito, conversa com os secretários e manda entrar em contato com ela. Com certeza ela tem muito a falar e vai trazer motivação para a nossa juventude e para a sociedade como um todo. Eu quero aqui, antes de começar de fato e de direito o nosso bate-papo, eu quero agradecer aqui a confeitaria e cafeteria Pão de Mel, ela que nos oferece esse lanche maravilhoso para nós degustarmos aqui, dona Wilma. E se você tem interesse em adquirir salgados no final de semana para sua família ou para o seu aniversário, é só ligar no 849-9941-9827 e falar com o irmão Nandinho ou com a sua esposa Raíssa. Com certeza você será bem atendido. E eu gostaria que a senhora falasse também, já nasceu com um espírito empreendedor, quando foi que você ganhou o seu primeiro dinheiro e quando foi despertado essa questão do empreendimento? A sua família já é uma família de empreendedores? A minha família deu que é empreendedora. Meu pai tinha uma bodega lá na zona rural. Ele fornecia a toda a comunidade daquela localidade. Na época
eu vendia meio quilo de farinha, meio quilo de açúcar, meia rapadura, um pouco de fumo, cigarro a gente vendia de unidade. Então eu aprendi e desenvolvi com certeza através dos meus pais, do meu pai e da minha mãe. E além disso, a força com certeza da mulher que hoje eu tenho, e a força vencedora de vitoriosa é da minha mãe, porque a minha mãe tem isso na personalidade dela. Ela é uma paraibana, certo? Da zona rural, mas uma paraibana arretada. Mamãe é viva ainda? Minha mãe, graças a Deus, tem 83 anos, super independente, viaja sozinha, vai ao médico sozinha, faz tudo sozinha e não quer companhia de ninguém da gente. Minha mãe é Francisca Cândido, o pessoal chama ela de Francisca ou Francisca de Rafael, do grande amor dela. Olha, um abraço, dona Francisca, de toda a equipe do Jassanã Cast, viu? Que Deus abençoe, parabéns pela família que a senhora junto com seu esposo construíram e hoje são exemplos para a sociedade florestense e para a região, por que não dizer isso, né? Então, a partir desse momento que você começou a vender a parte de fumo, rapadura e tal, isso já nasceu o interesse pela questão da comercialização. Naquele momento, acredito eu, pela idade e tudo, você ainda não sabia direito o que era empreender, mas a partir daí começou a ter esse andamento. Isso, naquele momento não se sabia o que era empreender. Sabia que tinha que trabalhar, estudar e ajudar a família. Então foi criada desses 3 conceitos básicos: trabalhar, estudar e ajudar os pais. Naquela época, quem não estudasse era mal visto, e minha mãe sempre dizia, e meu pai, filho de pobre que não estuda não tem outro destino a não ser puxar a gave. E eu morria de medo de me tornar e crescer uma pessoa que ficasse lá na minha zona rural estendendo o agave, porque eu via como elas sofriam. Minha mãe sofria, mas ela sofria muito mais. E eu sempre fui um pouco ambiciosa, e eu sou ambiciosa. Por eu ser ambiciosa é que eu estou hoje aqui. Ótimo. Tem uma historinha sua também, que você, em um determinado momento da sua vida, eu imagino que foi lá na adolescência ainda, para a juventude, você vendia joias. Como que era? Sim, eu queria falar das joias, mas eu queria falar do meu primeiro emprego. Eu trabalhei na zona rural, fui alfabetizada por minha mãe. Eu tive que estudar a 4 quilômetros da minha casa, eu e meu irmão mais velho, né? Meu irmão teve que vir estudar em Nova Floresta, e eu, por ser mulher, não podia vir estudar em Nova Floresta porque não ia morar sozinha. Então quebrou uma parte ali dos meus estudos e eu fiquei muito triste na época. Mas eu dizia à minha mãe, eu não vou desistir nunca, eu vou estudar. E naquele momento, Naquele momento eu já vendia Avon. Eu já vendia a sobra da cultura do meu pai, o algodão, o agave, a mamona que sobrava, ele dava pra gente catar, e eu já vendia, e eu já negociava. Quando alguém botava um preço, eu não vendia ao primeiro preço, eu sempre queria mais um pouco, achava que minha mercadoria valia mais. E depois, quando eu vim estudar em Nova Floresta, com todas as dificuldades que nós tivemos, eu fui aprovada num teste de seleção na loja de Neuza Viana. Na época eu estudava a 4ª série, a maioria das pessoas que fizeram o mesmo teste estudava a 7ª e 8ª série. Naquele momento, meu irmão também fazia o mesmo teste que a gente, e nós tivemos a oportunidade de ter o nosso primeiro emprego. Esse foi o nosso primeiro salário, foi o meu primeiro salário. Eu passei no teste, tirei nota 10, eu e meu irmão, e até as vírgulas das contas, dona Neuza ficou admirada, porque foi a única vez que duas pessoas fizeram um teste e fizeram a prova extremamente correta, certo? Fui trabalhar com dona Neuza Viana, foi meu primeiro emprego, então eu tive o meu primeiro salário, certo? Lá da loja Tessimalha. De lá, quando eu saí, eu já tinha a visão de trabalhar para mim mesma. E o meu segundo emprego foi porque eu vendia joias, conciliava o emprego com joias. Então, meu primeiro salário devo, graças a Deus, meu esforço e a dona Neuza Viana, trabalhando lá na Tessimalha.
Então, esse primeiro salário, você lembra que começou a fazer dele? Comecei a fazer dele ajudar minha mãe, porque na época meu pai saiu de casa para trabalhar e meu pai era excelente, mas quando saía de casa esquecia da gente e minha mãe que tinha que trabalhar para bancar a gente. Então eu e meu irmão trabalhava para ajudar na feira do meu irmão, da minha mãe. Eu não tinha direito de comprar nada, mas não era porque minha mãe forçava, era porque eu sentia a necessidade de ajudar na feira da minha mãe. Entendi. Então na Tecimalha você já trabalhava, fazia um paralelo, trabalhava na Tecimalha e já vendia as joias, ou tudo começou a partir da Tecimalha? Tudo começou a partir da Tecimalha. Tá. Tudo. Ótimo. E era uma boa vendedora de joias? Eu acredito que eu era. E eu acredito que eu fui uma das melhores vendedoras da Tecimalha. Ótimo. Você tem aqui 2 formações, né? Farmacêutica, pedagoga e palestrante. Vamos pegar pela palestra. Hoje, se alguém quer lhe convidar para fazer uma palestra, qual temática a senhora trabalha mais junto à sociedade? Eu sou farmacêutica por profissão, mas também por opção. Eu amo ser farmacêutica, eu me dedico e adoro falar de medicamento, certo? Então, qualquer tema acerca de medicamento pode me convidar. E qualquer doença também, porque a doença vai estar ligada ao medicamento. Okay. Se eu não tiver capacidade naquele momento de falar daquela doença, eu vou estudar e com certeza dar conta. Mas a comunidade precisa urgente de alguém orientando acerca de medicamentos. Então, percebe-se que existe aí um grande número de pessoas tomando medicamentos de qualquer jeito. Eu diria hoje, numa estatística mais recente, que 95% da população se automedica. O que é isso, Wilma? Toma medicamento por conta própria. Ou então o vizinho médico, a mãe médica, o Google médico vai lá e diz: tome isso. Isso é grave para a saúde do cidadão. Certo. E os espaços que normalmente lhe convidam para dar palestra? São as escolas? Como é que é? Agora eu estou nas comunidades. Eu mesmo estou me propondo a ir para as comunidades carentes a fazer essas palestras. E eu iniciei por Santa Cruz. Incrível, Nova Floresta precisa demais, mas eu iniciei por Santa Cruz. E no final, eu vou dizer porque eu iniciei por Santa Cruz. Ótimo, muito bom. E a parte pedagógica? Atuou já na área ou foi só uma? Já. Sou pedagoga por necessidade, né? Eu sempre disse que eu terminei meu ensino médio com maior dificuldade, casei muito nova, com 23 anos, aí adiei o meu estudo, parei naquele momento para criar meus filhos. E eu sempre disse, quando eu criasse meus filhos e formasse, eu voltaria a estudar, eu faria meu curso superior. Na época surgiu a universidade que o grande prefeito Edilson Azevedo investiu em educação. Ele pode não ter feito nada pelo nosso município, mas ele investiu em pessoas. E para mim o maior investimento que pode existir é você investir em pessoas. E eu tive a oportunidade de fazer pedagogia pela UVA. Então eu fiz porque eu precisava de um curso superior. E naquele momento era o curso que eu tinha acesso. Porque era na minha cidade, eu trabalhava os 2 expedientes, os 3 expedientes, e tinha que dar conta dos meus filhos. Ótimo. Quantos filhos a senhora tem? Tenho 2 filhos. 2 filhos? 2 filhos. Estão também no segmento da farmácia, da pedagogia, ou como está a vida profissional desses filhos? A vida profissional dos meus filhos, eu fui muito feliz. Porque meus filhos, eu não impus. Meus filhos, eles escolheram a profissão deles. E eu sempre dizia, eu orientei. Essa profissão é essa porque teria que orientar, né? Sim. E sou apaixonada pela área da saúde. Então, eu me vi muito realizada, assim, um dos filhos fosse para a área da saúde. Sim. Mas aí eu amadureci e dizia a eles, olha, eu sou apaixonada pela área da saúde. No entanto, sou eu que vou ser a profissional da área da saúde um dia. Mas vocês devem seguir a área que vocês quiserem. Ó, ironia do destino. Um é agrônomo, sim, certo? Hoje é mestre.
E o outro começou a agronomia, abandonou o curso e se apaixonou por direito. Então, o outro filho é advogado e apaixonado pelo direito, pela área da justiça. Que maravilha. Todo mundo formado, atuando nas suas áreas. E super apaixonados, todos dois, pelas áreas. Quando você faz o que você gosta, é prazeroso. Eu estava ouvindo uma entrevista com Oscar Schmidt. E o repórter perguntou para Oscar: Oscar, o que é que te dá mais prazer? Ele disse: eu amo o que faço. Na época ele tinha parado com o basquete, e ele disse: eu joguei basquete e ainda ganhava para jogar. Então eu sou um cara super realizado e muito feliz, né? Então, quando você faz aquilo que você gosta, você está no caminho correto e ainda ganha para fazer. Eu queria abrir um parênteses aqui para dizer: isso é louvável. E eu vou dizer, eu amo trabalhar. E às vezes eu não uso a palavra amor. Amor eu uso para dedicar às pessoas. Sim. Eu não gosto de usar a palavra para dedicar coisas às cidades. Sim. Inclusive, às vezes eu digo: eu não amo minha cidade. Eu gosto da minha cidade. Sim. Eu amo meus pais. Eu amo meus filhos. Sim. Eu gosto do meu esposo. Eu amo meus netos. Mas eu não amo a cidade. Mas eu adoro, gosto demais de morar em Nova Floresta. Que beleza. Certo? E a primeira coisa que eu mais gosto na minha vida é de trabalhar. E minha mãe sempre, às vezes, ela reclama comigo, reclama menos. Sim. Hoje, porque de tanto eu bater na tecla: minha filha, você trabalha demais. Eu nunca trabalhei demais. Eu trabalho o necessário e o quanto que eu gosto. Meu trabalho não é trabalho. Meu trabalho é meu lazer, é um prazer. Eu me sinto feliz estando no meu local de trabalho. Hoje, nas minhas farmácias. Mas se eu for dar uma palestra, eu estou realizada porque eu estou trabalhando. Se eu vir para aqui, eu estou sentindo isso aqui como um lazer, como um trabalho. Então, nunca vou ficar triste e dizer: minha mãe, não diga isso comigo não, porque eu não trabalho só por necessidade. Sim. Eu trabalho porque gosto. Me dá prazer em trabalhar. Acho que eu sou um pouquinho doente, né? Diferente de todo mundo. Você falou de farmácias. Agora vamos entrar no assunto farmácia. Você tem uma rede de farmácia. Quando começou esse desejo pela farmácia? Eu sei que você é formada em farmacêutica. Mas quando começou? Não, hoje, a partir de agora, eu vou colocar a minha farmácia. Na verdade, não foi pensar em colocar. Existia dentro de mim o desejo de ser dona do meu próprio negócio. Poderia ser vendendo banana na praça. Sim. Mas era dona do meu próprio negócio. Eu sempre tive esse desejo e esse objetivo. E eu disse: um dia eu realizo. Certo? Então, após ser presa por um grupo político de Nova Floresta... Presa? Passei 3 dias, sou ex-presidiária, fui presa por um grupo político de Nova Floresta, sim, certo? Sim. E quando eu saí... Fique tranquilo. Eu disse: eu vou embora da cidade. Eu já havia passado no primeiro concurso, em primeiro lugar no concurso do Rio Grande do Norte, já havia assumido, eu já havia sido coordenadora de saúde no Rio Grande do Norte, no momento eu era secretária de saúde do Rio Grande do Norte, inclusive aqui em Jaçanã, né? Que eu agradeço demais à população de Jaçanã, sim, pelo carinho, pelo serviço que eu prestei aqui. Então, naquele momento, quando eu cheguei em casa, eu disse: eu vou embora. Meu esposo disse: pra onde? Eu disse: tu fica com os meninos, que eles não podem ficar sem estudar, e eu vou pra Campina Grande, porque lá eu tenho certeza que no outro dia eu consigo emprego. Aí ele disse: pare para refletir. E de noite, sem dormir, pedi luz a Deus, e no outro dia eu já amanheci com outro pensamento. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu sou daqui de Nova Floresta, e ninguém mesmo, só Jesus para me tirar daqui, e Ele não vai me tirar. E todos que tramaram contra mim, vai ver eu vencendo cada vez mais aqui. Aí fui estudar, né? Surge a farmácia para vender. Eu sem dinheiro, depois de uma prisão,
desmoralizada diante da sociedade, para a sociedade. Para mim, não. Eu não estava desmoralizada. Nunca fui. Aí eu disse, vou comprar a farmácia de fulano. Aí meu esposo disse, como comprar se não tem dinheiro? Aí tinha um carro. O carro era do esposo, era meu e dele, né? Sim. Mas o nome não era dele. Uhum. O documento, segundo meu filho que é advogado, o carro era dele. Hoje eu sei disso. E sei que nesse vai e vem, eu todo dia batia na mesma tecla. Se o carro fosse só meu, eu vendia e comprava farmácia. Só com dipirona e poeira. Meu irmão, vendo a minha angústia e o meu desejo de trabalhar para mim, sim, e aí chegou um dia lá em casa, sentou na mesa comigo e disse, minha irmã, eu não tenho dinheiro. Se você conseguir comprar a farmácia com o que tem lá, eu entro com o mesmo percentual para você comprar de medicamento. Lembre-se, nós estamos num ano de campanha. Você foi presa. Eu sou perseguido politicamente. Então, comprar uma farmácia quebrada nessa história em Nova Floresta, eu não acredito. Mas, para você não se separar, eu vou fazer isso. Uhum. E assim começou a pequena farmácia sem nada, só com poeira. Eu ia comprar medicamento a Miriano, dia e noite, sim, atendia meu cliente e assim fui. E hoje, com muito trabalho, com muito esforço, a gente tinha 4 farmácias. 4. Chegamos a 4 farmácias. Né? As 4, todas estão inteiramente em pé. Mas, graças a Deus, meu irmão aposentou-se e cada um tinha que tomar conta de si. Sim. E eu me formei, disse a meu irmão, já formei meus filhos, agora me formei, agora eu quero tomar conta somente do que é meu e meu irmão. Vamos dividir? E a gente dividiu com maior harmonia, quero sim, dizer, e eu só tenho as farmácias primeiramente por causa de Deus e por causa do meu irmão, sim, certo? Eu devo tudo isso a ele. Vamos dividir aqui, eu vou vender minha parte. Aí ele disse, eu nunca quis farmácia, quem quis farmácia era você, eu vou vender a você. Aí eu disse, como vou comprar, meu irmão, se não tem dinheiro? Aí ele fez a pergunta, qual foi a farmácia que você comprou ou abriu e você tinha dinheiro? Aí eu disse, nenhuma. Ele disse, pronto, então você vai comprar a minha parte. Aí eu até ri com ele e disse, a ninguém eu dei calote, mas a você eu posso dar um calote, vou comprar. Você é meu irmão e me ama, e eu tenho certeza que você nunca vai dizer a ninguém que eu não lhe paguei. Então hoje a gente dividiu, o Wilson tem Rodrigues e Farma em Coronel, e a gente ficou com a de Santa Cruz, Nova Floresta e Cuité. Ótimo. Certo? Então hoje a gente tem as 3, a gente conseguiu dentro disso. Meu esposo é formado, graças a Deus, sim, também recentemente é farmacêutico. Eu formei meus 2 filhos e eu me realizei me formando como farmacêutico. E tive o privilégio de, aos 50 anos, passar numa universidade pública federal. Aos 50 anos, eu fui aprovada pelo Enem para fazer farmácia na UFCG em Cuité. Em Cuité. Isso agora recente? Formei-me com... passei 50... Formei com 55, sim, hoje tenho 60. Tá. Olha, se a gente for trabalhar esse podcast da forma que está saindo aqui, a história, eu acho que é umas 5 horas de podcast. Então... Mas a gente vai puxar um assunto bem interessante num outro momento que você trouxe sobre essa vida pública que você trouxe. Secretária do Estado do Rio Grande do Norte, outras atividades que você exerceu, isso é muito importante para uma pessoa que nasceu e criou-se aqui na nossa pequena região e com a força da motivação, a fé em Deus, ela se ergueu e está hoje aqui trazendo esse relato maravilhoso e motivador. Vamos tocar um pouco aqui na questão política. Primeiro porque você foi uma presa política. E aí, sim, vai especificar isso pra gente. Como aconteceu isso? Eu, por natureza, não. Eu desenvolvi
o gosto pela política, porque eu estudava. Sim. E eu nasci em 64, em 63, olha lá, ditadura militar, não é? Sim. Peguei minha infância e tudo, vou lá para a década de 70, sendo adolescente, e vou para a década de 80. Mas aprendi a ler com minha mãe, fui alfabetizada. Os gibis foram o meu exemplo, mas meu irmão. Os cordéis eram nossa literatura. E lá ia despertando gosto pela história e pela política. E vendo o que acontecia naquele momento, naquele instante. Então eu tive a oportunidade de ir para a rua e gritar direta já. Pintei a cara de verde e amarelo, né? Fui estudante e lá no meu colégio onde eu estudava naquela época, a gente participava de grêmio estudantil. E o primeiro grêmio estudantil da Escola Estadual de Nova Floresta, eu participei. E ali eu fui eleita, certo? Fizemos passeata, foi um show. Então, ali já tinha minha influência política, né? Então, eu sei que a gente precisa agir como cidadão politicamente. Então, dali surgia o interesse pela política para mudar a história, né? Quando o meu primeiro voto para governador foi em Antônio Mariz, que era oposição também na época. Como o meu primeiro voto para presidente foi em Luiz Inácio Lula da Silva. Primeiro voto? Primeiro voto para presidente foi em Luiz Inácio Lula da Silva. Na época era Collor e Lula. Eu já votava em Lula. Então eu sou esquerdista. Graças a Deus. Do lado esquerdo estão os mais fracos, os mais oprimidos, os que precisam mais. Sim. No centro não dá para ficar. Então eu sou esquerda. Escrevo com a mão direita, mas eu sou esquerda. Certo? Então eu estou do lado dos mais oprimidos, dos mais fracos. Eu luto por eles. Então começou aí e meu irmão se envolveu em política partidária. Eu era política apartidária. Então eu participava de movimento, eu sempre votei em oposição, porque eu achava que aquele candidato não dava certo. Sim. Não era simplesmente pela oposição. Eu sempre tive a minha opinião política independente dos meus pais. Eu sempre votei no candidato que eu quis. Então eu sempre fui uma mulher não rebelde, mas tive tempo a minha opinião, inclusive dentro da minha casa quando eu era solteira. Sim. Então sempre votei em quem eu quis, no melhor candidato, na melhor proposta. Certo? Sim. E na época quando meu irmão pensou em se envolver na política, aí eu disse, eu vou abraçar a causa do meu irmão. E assim nós fomos o tempo todo, porque a gente sempre foi muito unidos, né? Meu irmão foi vereador, eleito com muito voto. Meu irmão foi presidente da casa, da Câmara, eleito por unanimidade, sem gastar nenhum centavo. Meu irmão foi vice-prefeito de Nova Floresta e assumiu a prefeitura há poucos dias. E então, assim, meu irmão, ela tem uma visão política comunitária muito boa. Sim. E aí aconteceu briga dentro do próprio partido, né? E a briga que aconteceu dentro do partido fez com que perseguisse meu irmão e nos perseguisse. E eu era o alvo que estava mais próximo dele. Numa campanha de deputado, eu, pela segunda vez eu discursei e votei contra o candidato do grupo político. Votei e por ali começou. Infelizmente, para me perseguirem, fechavam-se o horário, o expediente de eu trabalhar, eu ficava lá esperando para trabalhar e não conseguia entrar. Armaram contra mim, eu saí de casa com o livro de ponto, foram para a delegacia, que já tinham organizado tudo antes, e eu não sabia, e o delegado chegou na minha casa, me chamou, perguntou se eu tinha ido trabalhar, eu disse que não, que naquele dia eu tinha ido trabalhar, que eu tinha vindo na minha casa pegar dinheiro, porque nunca tive dinheiro, e nunca tive dinheiro fácil, certo? Então sempre trabalhei, então na minha bolsa nunca anda R$1, R$2, R$3. Se um dia você me pedir, pode ter certeza que eu não vou ter dinheiro na minha bolsa e não é mentindo, é falando a verdade. Como eu nunca tive, não tenho hábito de andar com dinheiro. Fui pegar para tirar a xerox, o delegado chega lá, mandou eu vir para o trabalho com ele, eu vim. Quando cheguei lá no trabalho, ele disse, vamos na delegacia, dona Numa, comigo? Eu disse, vou.
saí tranquilo. Quando cheguei na delegacia, ele me deu voz de prisão. Nossa. Era uma segunda-feira da Semana Santa e o grupo político que está me ouvindo sabe o que foi que ele fez e o que ele aprontou. E eles tentaram até a quarta-feira, eu fiquei presa, detida. Mas eu era secretária aqui e fiz um trabalho muito bom, eu tinha amizade com muita gente. Quando o delegado começou a ouvir as ligações, disse, eu fiz algo errado. Disse a ele, né? A mim não. Sim. Mas depois a gente soube, porque quando eu fui solta na quarta-feira de treva, de tarde, que na verdade o desejo do grupo político era me deixar até a sexta, porque a segunda era que o fórum funcionava, mas Deus existe, e o anjo, quando bateu lá, que viu o processo, disse, essa criatura não pode estar presa. Há um grande equívoco. E ele emitiu o alvará de soltura às 15 horas da tarde, numa quarta-feira de treva. Aí eu fui solta. Conto essa história, não tenho nenhuma vergonha. Hoje eu me emociono um pouco, já me emocionei muito, mas hoje eu me emociono. Aí daí foi que surgiu a história das farmácias. Vou trabalhar para mim, vou ser independente, eu sou forte, daqui ninguém tira, daqui ninguém me tira. Eu sou de Nova Floresta, eu sou filha de Nova Floresta. Vai embora todo mundo, mas eu fico. Que bênção. Bater palma para a senhora aqui, que bom que tivesse uma plateia maior junto com a gente, porque é uma história digna de aplausos. Como a senhora cita aqui a questão política, eu vou fazer uma pergunta que não poderia deixar de falar. E aí, tem pensamentos futuros na política partidária a uma chapa majoritária? Sim. Eu participo demais da política, dou minhas opiniões, né? Sou ouvida ou não, mas dou. Adoro participar de movimento, de reunião, mas até hoje, até agora, não pensei em colocar meu nome para nenhum cargo político, certo? Nem vereadora, nem prefeita. Eu ajudo a minha comunidade e ajudo as pessoas de forma diferente. Eu faço a política partidária. Não colocaria meu nome para disputar em nenhum desses cargos, certo? Inclusive, nos bastidores, alguém antes tinha até medo, né, que eu saísse candidata até a vereadora. Mas o grupo que me prendeu tem medo. Mas eu não sairia, nem até agora. Não posso dizer nunca. Até agora, eu não tenho nenhuma pretensão de me candidatar a um cargo público. Posso dizer por quê? Pode. Mas adoro se envolver e defender um candidato que eu acho que ele tem perfil para administrar uma cidade. Primeiro, não faria com chave com ninguém. Não me vendo. Não me troco. Sou melhor do que todo e qualquer político da minha cidade. Não baixo minha cabeça para ninguém. Ora só, vou abrir uma frase. Baixo minha cabeça para orar. Levanto para sair vencedora. Para a vitória. A única forma que eu baixo minha cabeça. Se um dia concorresse a um cargo público, não gastaria dinheiro com nada, apenas com a propaganda. Não ia ser eleita. Não fiz conchavo, não gasto dinheiro, não prometeria o que eu não posso fazer, não seria eleito. Talvez tivesse o meu voto. Apoiaria o seu filho para uma candidatura? A prefeito, por exemplo? Deixa eu respirar. Então, não me candidataria de forma nenhuma. Certo. Sou contra a todos esses conchavos. Certo? Ok. Numa campanha de prefeito em Nova Floresta, os últimos 2 pleitos, os candidatos que se elegeram a prefeito gastaram mais de 1 milhão. Nossa. Eu não gastaria R$10. E vou voltar à sua pergunta. Apoiaria um filho meu a candidato? Não tem como eu dizer que não. Os filhos meus foram educados por mim.
Então, os que foram educados por mim, que eu só tenho 2, certeza que tem o meu perfil. Certeza que não se vende, que não faz conchavo, apadrinhamento político e nem promete o que não pode cumprir. Assim eles foram educados e assim eles são. Então, se um dia, que eu acredito que nenhum dos 2 tem essa pretensão, se um dia alguém pretender a ser, eu tenho certeza que eles vão me consultar. E se me consultar, eles vão ver a minha opinião. E se ele estiver disposto a ser candidato com esse perfil de não gastar nem um centavo, eles têm todo o meu apoio. Eu acho que acende uma luz agora, não no final do túnel, mas no meio do túnel. Então, população florestense, pode chegar novos políticos por aí e com um perfil bem diferenciado, viu? Que legal. Na sua fala, você tocou num assunto bem interessante aqui, educação. Se você fosse uma política partidária que tivesse como mandato a questão educacional de Nova Floresta, como você trabalharia essa questão educacional? Por exemplo, hoje nós falamos muito em empreendedorismo, inclusive o podcast ele tem esse perfil, e fala-se muito em educação financeira. Como seria a educação em Nova Floresta hoje no seu mandato? No meu mandato, se eu prefeita, eu já disse que não sou candidata a nada, sim, né? E que se fosse, não ganharia, né? Não era eleita. Com esse perfil que eu tenho, de sinceridade, de ser sincera, de não prometer o que não posso fazer, de não contribuir para esses desmandos da política suja. O perfil meu é uma tristeza ter Nova Floresta com o IDEB que tem Nova Floresta hoje. Certo. Sou pedagoga, mas antes de ser pedagoga, eu sou mãe e fui estudante. Sim. Então, com certeza, Nova Floresta tem grandes profissionais. Então, precisa ter um compromisso com a educação de Nova Floresta que não está tendo. Precisa ser revolucionado. Hoje não é transmitir conhecimento e nunca foi. Eu sou dessa forma e tenho esse perfil por causa da educação. Da educação da minha mãe, da educação dos meus professores. Então, precisa. O que é que tem em empreendedorismo em Nova Floresta? O que é que tem para incentivar as crianças, para eles sentirem prazer de ir para a escola? O que é que tem para os jovens ocupar o tempo? Escola não só são as 4 horas de sala de aula, ou agora o tempo integral, para o tempo integral você ficar sem fazer nada. O potencial que tem Nova Floresta de agricultura, Nova Floresta é um potencial em agricultura, como é um potencial em comércio. Mas é triste, Nova Floresta não tem nenhum incentivo para o comércio. O Sebrae ninguém escuta nem falar. Épocas, o Sebrae vinha a Nova Floresta, hoje não se escuta mais falar. O que é que o Sebrae está trazendo? Não é porque o Sebrae não quer, é porque não é dada a oportunidade, porque não tem interesse. Porque uma gestão não tem compromisso com isso aí. Porque o homem independente, o homem educar, a educação liberta o homem. Sim. Então não vai ser preciso mais se gastar 1 milhão se investir em educação para ser prefeito da cidade. Se investir no empreendedorismo, não vai ser mais preciso gastar 1 milhão para ser candidato e ganhar e comprar o cargo. Não vai ser mais preciso. Não vai ser mais preciso, não é? O vereador comprar o mandato dele por R$200 mil. Muito dinheiro. Não vai ser mais preciso. E é hora de refletir. Um candidato que gasta R$200 mil para ser vereador na cidade de Nova Floresta ou na cidade de Jaçanã, qual é o compromisso que ele tem com a educação, com a saúde, com o lazer, com a habitação, com a segurança? O que é que esse cidadão está fazendo? Se ele gastou R$200 mil. Sim. Eu não gastaria 20. Volto a dizer. Então, assim, se fosse, com certeza, não só gestora, né, sim, prefeita, mas se fosse gestora da secretaria da pasta, com certeza eu ficaria pouco tempo. Porque o prefeito não ia me aguentar. Porque eu queria realmente
cuidar da educação. Aí, esses gestores não têm compromisso com a educação. Então, realmente, ele ia me demitir o mais rápido possível. Que maravilha, rapaz. Que podcast abençoado esse aqui. E que nós estamos vivendo. Acho que é uma pessoa que está trazendo uma experiência de vida, está trazendo uma fala de gestão, né? Ela é uma gestora na sua empresa privada e que com certeza vai despertar muitas pessoas aí e vai trazer um alerta, né? Vai trazer um alerta aí hoje. Nós estamos no início vamos iniciar aí uma campanha política, né? As cidades em si já estão nesse movimento e os candidatos que você vê hoje em Nova Floresta, alguém tem o seu voto? Pela fala que você está trazendo aqui hoje, né? Pela fala que você está trazendo agora com a gente aqui, tem algum candidato que tem essa condição de ter o seu voto, dizer, não, a Wilma vai votar em mim, ou ela diz, eu vou votar em fulano, porque esse tem um perfil, tem uma capacidade para desenvolver um determinado trabalho. Edgar, tu fez uma pergunta bem difícil para mim. Primeiro, voto secreto. Mas eu não deixo meu voto secreto, né? Nunca deixei, nunca fiquei em cima do muro. Pensei que eu nunca votaria em branco numa campanha de prefeito em Nova Floresta. Já votei 2 vezes em branco. Sim. Saí triste da sessão, porque votei em branco, anulei meu voto. Eu dizia que eu nunca anularia, hoje eu não digo. Pelo perfil que tem em Nova Floresta, com muito respeito aos pré-candidatos, com muito respeito, hoje, se a eleição fosse hoje, se hoje fosse o dia que eu teria que justificar o meu título, eu não votaria. Eu sou um pouco exigente. Sim. Por minha exigência, torna-se meu voto caro. Meu voto é muito caro. Então, os pré-candidatos que se apresentaram até o momento, que eu só sei de 2, os pré-candidatos que se apresentaram até o momento, eu falei em gastar milhões, não foi? Sim. Eles não conseguem comprar meu voto. Porque o meu voto é caro. Quem tiver o meu voto sabe que eu vou cobrar. Sim. Sabe que eu vou dizer nas redes sociais. Sabe que eu vou chamar ele e dizer: ei, eu votei em tu. Está errado. Eu quero isso. A comunidade está precisando disso. Então, meu voto é muito caro. Então, com certeza, os 2 que se propuseram são cidadãos de bem, respeito, tenho um carinho especial por todos os 2, mas eles não comprariam o meu voto, porque o meu voto é caro. E eu tenho um carinho muito grande pelos 2 candidatos, certo? Muito pelos 2 candidatos a prefeito. Sim. Então, eu tenho um carinho muito grande por eles. Mas hoje, se o voto fosse hoje, eu tenho certeza que eu anularia meu voto. Tá dado o recado. Vou sair um pouco da política, né, agora. A farmácia, você pensa em estar ampliando a rede de farmácias? Como é que... Ora, a farmácia hoje é minha vida, certo? Ela como empreendedora, e eu me realizo muito mais como farmacêutica. Eu não me vejo fora das farmácias. E eu não aumentaria para outra unidade. Eu tenho um projeto, sim, mas o projeto não é ampliar minhas farmácias. Esse projeto está adormecido. Nem meus filhos, nem meu esposo, nem minha mãe sabem. Quem sabe é eu e Deus. Então, eu não ampliaria em unidades. Eu melhoro o serviço. Eu preciso ter qualidade de atendimento na minha farmácia. Eu não entrego caixa de medicamento. Eu vendo saúde.
Então, para eu vender saúde, eu tenho que ter tempo e qualidade de atendimento. Nós somos a única farmácia da região, com todo o respeito aos concorrentes, que a gente vende saúde. Acredito que ninguém nunca viu a farmacêutica Wilma, a empreendedora Wilma, oferecendo 4 de pirona por tantos reais, Sim. estimulando a automedicação. Nunca viu uma propaganda da farmacêutica Wilma, a empreendedora, dizendo, compre 3 Histamin por 10 reais. Porque o Wilma sabe que a automedicação causa dano à saúde e leva à morte. Então, assim, com esse pensamento, eu não pretendo ampliar em número de unidades. Eu pretendo melhorar o serviço das unidades que eu tenho. Eu pretendo estar com 104 anos, orientando o farmacêutico lá no balcão, dizendo que ele tem que se capacitar, estudar até 2 horas da manhã para atender o cliente lá. Porque, na verdade, nós não precisamos de mais farmácia. Nós precisamos de farmacêutico com habilidades e competência para atender com humanidade. E é isso que eu quero fazer nas minhas unidades. Tá, mais um recado dado aí. Mas esse projeto adormecido está ligado à questão da qualidade do atendimento, ou é um projeto adormecido que os meninos ainda não sabem, mas que você poderia revelar agora para a gente? O projeto está adormecido, não adianta fazer a pergunta que eu não responderei em qual área é, porque vai despertar curiosidade e pode os meninos dar uma pressão grande em mim e eu ter que dizer a eles, e eu não vou dizer. Eu não digo nem a minha mãe. Ok. Hoje, na condição de palestrante, de farmacêutica, de uma pessoa articulada junto a poderes, a sociedade como um todo, que trabalho você desenvolveria para as comunidades carentes no objetivo do aprendizado? Como você desenvolveria um trabalho hoje? A primeira coisa é orientar acerca de medicamento. Okay. É a primeira coisa que eles precisam. É incrível como nós leigos, que não somos farmacêuticos, e alguns profissionais também da área da saúde, não precisa de ajuda do farmacêutico. Como a nossa categoria é carente, como a nossa profissão é carente, como há necessidade da gente atuando. Então, a primeira palestra que eu daria era em comunidade, falando não de outro tema, mas do uso de medicamento, como usá-lo, como guardar, como descartar, o mínimo que se pode orientar. E isso não tem. Eu vou só abrir aqui um parênteses, se puder. Eu estava na unidade de Santa Cruz fazendo um atendimento. Quando eu terminei o atendimento, a pessoa já usava o produto, o fármaco, há muito tempo. Quando eu terminei o atendimento, ela olhou para mim e disse, e ela é cliente da minha farmácia há muito tempo, viu? Pela primeira vez, eu tive um atendimento do jeito que eu com você agora. Eu nunca tinha sido atendida desta forma. Olhe lá, que na minha farmácia tinha farmacêutico. Sempre teve. Sim. Mas se nós farmacêuticos temos que entender que quem entende um pouquinho de medicamento somos nós. Sim. Um pouquinho somos nós. E que é nosso dever e obrigação orientar. E para saber se a pessoa está tomando correta, eu tenho que não perguntar se ele está tomando direito, mas eu tenho que ter uma conversa com ele. E é incrível como a pessoa tomava o medicamento dela errado. Por falta de orientação. Por falta apenas da orientação do farmacêutico. Edgar, a gente tem a preocupação tão grande que a gente capacita nossos colaboradores. Sim. E cobra dele. Eu fiz a capacitação, porque não está sendo orientado. Precisa, entenda que a pessoa que está do lado de lá não entende de medicamento. Se for um médico que você atender, eu vou adivinhar que ele é médico? Eu preciso atender ele do mesmo jeito.
Se ele disser obrigada, eu já sei, a gente, obrigada, não é? Então, eu não sei quem eu estou atendendo do outro lado. Eu não pergunto a profissão dependendo do horário, como eu esteja atendendo ele, não é? Eu já tive a oportunidade de atender uma médica. E eu explicando, né? Explicando a ela. Quando eu termino de explicar, que olho para a blusa tá lá, doutora fulana, médica. Aí, fiquei assim, né? Eu era recém-formada. Sim. E parei um pouquinho. Aí eu disse, doutora, é porque essa é a minha função, então todo mundo que eu atendo desse jeito. Aí ela disse, a primeira vez que eu entro na farmácia, que sou atendida por um farmacêutico e que eu tenho essas orientações, que eu já sabia, mas você estava orientando, então eu quis esperar para ver como era teu atendimento. Que legal. Então, isso me fortalece, isso me deixa feliz. Que bom. Certo? Por isso que eu sou apaixonada pela farmácia. Por isso tem também esse resultado todo, né, que tem aí. O nosso podcast, nós trabalhamos com 40 minutos. Passa rápido, né? E nós queremos aqui agradecer a doutora, por que não? O Wilma Vasconcelos, por ter nos prestigiado com este momento, trazendo aí muitas informações nos diversos setores da sociedade, seja na política ou na área da farmácia, e, entre outros, e a sua história maravilhosa. Eu gostaria que você deixasse 2 mensagens. Eu estou acostumado a pedir uma, mas agora vai ser 2. Você vai falar uma. Nós vamos iniciar agora uma campanha política, vai ser iniciada agora, que você falasse algo para o político que vai se candidatar, vai estar nas candidaturas aí. E a outra seria para os profissionais da farmácia. A mais difícil é deixar para os políticos. É a mensagem mais difícil, porque não vão nem ouvir. Infelizmente, nesse país, a política tornou-se sobrevivência de vida. Ou seja, o pessoal são candidatos, eleitos nos cargos e querem viver de sair. Então, que mensagem eu deixaria? Mesmo você comprando o seu mandato, invista em educação, priorize a educação, pense em educação, coloque um secretário de saúde, de educação, que ele consiga desenvolver o trabalho dele. Não manipule o secretário, deixe o secretário trabalhar, invista em educação. Primeiro passo, investir em educação. Terceiro passo, educação. Quarto passo, educação. Maravilha. E agora, para os profissionais da farmácia. Para os profissionais da farmácia, eu deixo o meu grande abraço. E que ainda não se identificou e ainda não sentiu a necessidade que nós temos a informação e que a nossa população precisa do nosso conhecimento, desperte, colega. Desperte. A população precisa que a gente venda saúde, depois a gente vende o produto. O primeiro ponto é vender saúde, segundo o produto. Sei que fica difícil para quem é funcionário, mas se você conversar e fazer o trabalho direitinho, você vai vender saúde e vai vender o produto e o teu patrão vai garantir teu emprego. E os colegas que são empreendedores da área da farmácia, lembre-se que a gente se formou para vender saúde e não vender caixinha nem produto. E lembre-se da automedicação. Esse é o recado que eu dou a todos. Meu grande abraço. E aos meus ex-professores da Universidade Federal, aqui de Cuité, muito obrigada pela contribuição. Muito obrigada mesmo. Hoje eu sou motivada porque na universidade eu não estudei. Eu estou estudando agora. Eu estou dizendo a eles isso direto. Eu não estudei lá na universidade, eu ia assistir a aula. Agora é que eu estou estudando. Muito obrigada mesmo, obrigada à população, obrigada a Edgar, e qualquer coisa que vocês precisaram,
vai lá na nossa farmácia que você vai encontrar esta farmacêutica com esse perfil. Sim. E vai encontrar o outro farmacêutico, Valdir. Então, não usem medicamento sem prescrição médica, nem sem orientação de um farmacêutico. Um farmacêutico é a pessoa que passou 5 anos no banco da universidade, certo? Ele é quem está preparado para te atender. O nome da sua rede de farmácia e aonde o cliente ele pode encontrar suas farmácias? As nossas farmácias é em Nova Floresta, que está no coração da cidade, ao lado da Casa Lotérica. Eu vou pedir uma caixinha que é o menino da Casa Lotérica, bem no centro mesmo da cidade. O melhor ponto da cidade, o melhor aconchego, você encontra na nossa farmácia em Nova Floresta. Em Cuité, eu estou ao lado do Banco do Brasil. A nossa equipe super preparada. E é lá que você tem os maiores descontos. Aqui no final, vou fazer uma fala. E em Santa Cruz, olha lá como Deus me abençoa. Nova Floresta, estou no centro. Cuité, do lado do Banco do Brasil. Sabe aonde Jesus nos colocou? Ao lado da Igreja Matriz. Lá você não paga estacionamento. É a única farmácia que tem estacionamento bom e gratuito. E com a melhor farmacêutica da região, do Trairi e do Curimataú. O Wilma Vasconcelos. Com certeza. Parabéns, dona Wilma. Muito obrigado mais uma vez. Nós vamos encerrar esse podcast aqui. Com certeza vai ter convite para vir mais vezes aqui com a gente. Tem um leque de assuntos aí que seria muito interessante a gente trabalhar ele. Infelizmente o tempo não permite. E a você que vai estar assistindo esse momento tão importante nas falas da vida profissional, política, de como iniciou a sua vida, foi de Wilma Vasconcelos. Portanto, aproveita bastante, assiste esse vídeo, deixa teu like, faz teu comentário e nos acompanha no Já Sabemos. E eu posso deixar aqui um abraço. Sim. Aqui eu não posso esquecer. Pode ser. Dos meus amores. Minha mãe, meus irmãos, Sim. Meus 2 filhos. Cita o nome deles. E meu companheiro. Minha mãe, Dona Francisca. Obrigada por tudo, mãe. A meus irmãos, que sempre me apoiaram e sempre tiveram na maior dificuldade. A vocês, meu abraço caloroso. Meu amor eterno por todos 5. Nossa, família grande. E a meus 2 filhos, que são os meus tesouros, e que muitas vezes preciso puxar na orelha de cada um, mas tudo que eu fiz na minha vida depois que eu fui mãe, foi para primeiro encaminhar meus filhos como homem, depois eu ia cuidar da minha vida. E a meu companheiro, não é? Sim. Valdir. Obrigada por tudo, pelos erros, por ter paciência com os meus erros, com as minhas falhas, mas da forma dele, calado, me dá apoio. Obrigada, Valdir, pelo companheirismo e pelo apoio que você tem me dado. Mesmo no silêncio, eu sei disso, mas muito obrigada mesmo. Nós seremos um casal eterno. Amém. É isso aí, pessoal. Até eu me emociono nesse momento. Muito obrigado a todos. Obrigado, dona Wilma Vasconcelos. Dr. Krenak, que está aqui com a gente hoje, já foi nosso entrevistado, e que Deus abençoe, e na próxima semana tem mais. Valeu!